No início do século VI depois de Cristo, o mundo conhecido havia se partido ao meio. O Império Romano do Ocidente, aquela máquina colossal que dominara o Mediterrâneo por séculos, tinha desmoronado sob o peso das invasões bárbaras. Roma, a cidade eterna, agora pertencia aos ostrogodos. A Gália estava nas mãos dos francos. A Espanha era controlada pelos visigodos. A África do Norte havia caído para os vândalos. O mapa que uma vez mostrava um império unificado, agora exibia um mosaico de reinos germânicos, cada um reivindicando pedaços do cadáver romano. Mas no Oriente, erguendo-se sobre as águas do Bósforo, Constantinopla permanecia de pé. A cidade de Constantino, fundada 2 séculos antes, tornara-se o último bastião da civilização romana. Suas muralhas triplas desafiavam invasores. Suas igrejas douradas proclamavam a glória de Cristo. Seus mercados fervilhavam com especiarias da Índia, seda da China, ouro da Etiópia. Aqui o Império Romano ainda respirava, ainda pulsava, ainda sonhava. E foi nestas ruas que nasceu um homem destinado a desafiar o destino. Seu nome era Flávio Pedro Sabácio Justiniano, mas a história o conheceria simplesmente como Justiniano. Ele não nasceu na púrpura imperial. Suas origens eram humildes, rurais, quase bárbaras. Vinha da Ilíria, região montanhosa nos Balcãs, onde camponeses falavam latim com sotaque carregado e a vida era dura como as pedras das montanhas. Seu tio, Justino, havia chegado a Constantinopla décadas antes como simples soldado, analfabeto e sem recursos. Mas Justino possuía algo raro: ambição temperada com paciência. Subiu na hierarquia militar através de décadas de serviço, até que num golpe de sorte extraordinário foi proclamado imperador em 518 depois de Cristo. Justino tinha mais de 60 anos quando a coroa foi colocada em sua cabeça. Sabia que não governaria por muito tempo. Por isso, trouxe seu sobrinho para Constantinopla, educou-o, preparou-o, moldou-o para o poder. Justiniano recebeu a melhor educação disponível no mundo romano. Estudou direito, teologia, administração, estratégia militar. Aprendeu grego fluentemente, dominando a língua da elite constantinopolitana, embora seu latim nativo sempre carregasse aquele sotaque ilírio que denunciava suas raízes provincianas. Mas isso não importava. O que importava era sua visão. Justiniano olhava para o Ocidente perdido e via não ruínas, mas promessas. Via não o fim de Roma, mas um império temporariamente adormecido, esperando pelo homem certo para despertá-lo. Ele acreditava com fé inabalável que Deus o havia escolhido para restaurar a grandeza romana. Não era arrogância vazia, era convicção profunda, quase religiosa. Roma não poderia morrer porque Roma era eterna, ordenada pela providência divina para governar o mundo cristão. Os bárbaros que agora ocupavam as antigas províncias eram intrusos temporários, usurpadores que seriam varridos quando o momento certo chegasse. E Justiniano sabia que esse momento estava próximo. Quando Justino morreu em 527 depois de Cristo, Justiniano assumiu o trono imperial sem oposição. Tinha 45 anos, energia abundante e um plano audacioso. Mas não governaria sozinho. Ao seu lado estava uma mulher que desafiava todas as convenções da sociedade romana. Seu nome era Teodora, e sua presença no trono imperial escandalizava a aristocracia constantinopolitana. Ela não vinha de família nobre, não possuía linhagem ilustre. Sua origem era ainda mais humilde que a de Justiniano. Teodora nascera no hipódromo de Constantinopla, filha de um tratador de ursos que entretinha as multidões entre as corridas de bigas. Quando seu pai morreu, sua família mergulhou na pobreza. Teodora e suas irmãs foram forçadas a trabalhar como atrizes, profissão que na época era sinônimo de prostituição.
Ela se apresentava em espetáculos obscenos, ganhava a vida com seu corpo, vivia à margem da sociedade respeitável. Mas Teodora possuía algo que transcendia sua origem: inteligência feroz, beleza magnética e vontade de ferro. Quando encontrou Justiniano, ainda príncipe e herdeiro, algo extraordinário aconteceu. Ele se apaixonou. Não era apenas desejo físico. Justiniano reconheceu nela uma alma gêmea, alguém tão determinado quanto ele, alguém disposto a quebrar todas as regras para alcançar o poder. O casamento enfrentou resistência feroz. As leis romanas proibiam senadores de se casarem com atrizes. A imperatriz reinante, esposa de Justino, desprezava Teodora e fez tudo para impedir a união. Mas quando a imperatriz morreu, o caminho se abriu. Justino, pressionado por seu sobrinho, alterou a lei. O casamento aconteceu. E quando Justiniano subiu ao trono, Teodora foi coroada imperatriz ao seu lado, não como consorte decorativa, mas como parceira plena no poder. A aristocracia murmurava. Diziam que uma prostituta estava sentada no trono de Constantino. Diziam que isso era sinal do fim dos tempos. Mas Teodora não se importava com murmúrios. Ela havia sobrevivido às ruas mais sujas de Constantinopla. Tinha visto a humanidade em seu estado mais degradado. Sabia que poder não vinha de berço, mas de vontade. E sua vontade era absoluta. Juntos, Justiniano e Teodora formavam uma aliança formidável. Ele era o visionário, o planejador, o sonhador que via um império restaurado. Ela era a executora, a realista, a força que transformava sonhos em ações concretas. Onde ele hesitava, ela decidia. Onde ele demonstrava misericórdia, ela mostrava dureza. Complementavam-se perfeitamente. E juntos começariam a reconstruir Roma, não importando quantos morreriam no processo. O império que Justiniano herdou estava relativamente próspero. Constantinopla era a cidade mais rica do mundo, centro de comércio entre Ocidente e Oriente. As províncias orientais produziam trigo, vinho, azeite em abundância. O tesouro imperial estava cheio. Os exércitos, embora menores que nos tempos antigos, eram profissionais e bem treinados. Havia problemas, certamente. A fronteira persa era sempre instável, exigindo vigilância constante. Tribos eslavas pressionavam o Danúbio. Heresias religiosas dividiam a cristandade oriental, mas nada disso parecia insuperável para um homem com a ambição de Justiniano. Ele começou a planejar. Enviou espiões para o Ocidente, coletando informações sobre os reinos bárbaros. Negociou tratados de paz com a Pérsia, comprando tempo precioso com ouro. Reformou a administração imperial, tornando-a mais eficiente e centralizada. E começou a reunir generais capazes, homens que poderiam liderar suas legiões de volta às terras perdidas. O maior desses generais ainda não havia surgido completamente em cena, mas logo o faria. Seu nome era Belisário, e ele se tornaria o braço armado do sonho imperial. Mas antes que a reconquista pudesse começar, antes que os exércitos marchassem para o Ocidente, Constantinopla passaria por uma prova de fogo que quase destruiria tudo. Uma revolta nasceria nas arquibancadas do hipódromo e se transformaria no maior banho de sangue que a cidade já testemunhara. E seria Teodora, a antiga prostituta, quem salvaria o trono quando todos os outros conselheiros aconselhassem fuga. A história de Teodora começou nas profundezas da sociedade constantinopolitana, onde a pobreza e o desespero transformavam vidas em mercadorias. Seu pai, Acácio, cuidava dos ursos no hipódromo, aquela arena gigantesca onde 100.000 espectadores se reuniam para assistir corridas de bigas. Quando Acácio morreu subitamente, deixou viúva e 3 filhas pequenas, sem proteção ou recursos. A mãe de Teodora, desesperada para manter a renda da família, apresentou as meninas ao hipódromo, implorando que a facção dos Verdes
permitisse que elas continuassem o trabalho do pai. Os verdes recusaram com desdém, mas a facção rival, os azuis, aceitou. Esse momento aparentemente trivial marcaria Theodora para sempre. Ela nunca esqueceria a humilhação e, anos depois, como imperatriz, perseguiria os verdes com vingança implacável. Mas naquele momento era apenas uma criança tentando sobreviver. A sobrevivência a levou ao palco. Theodora tornou-se atriz, profissão desprezada na sociedade romana. Atrizes eram consideradas pouco melhores que prostitutas e muitas realmente complementavam sua renda com prostituição. Os espetáculos eram frequentemente obscenos, repletos de nudez e simulações sexuais. Theodora participava de tudo isso. Histórias circulavam sobre suas performances mais escandalosas, apresentações onde ela aparecia quase nua, coberta apenas por faixas de tecido, deitando-se no chão enquanto gansos bicavam grãos de cevada colocados em partes íntimas de seu corpo. Verdadeiras ou exageradas, essas histórias a perseguiriam pelo resto da vida. Durante anos, Theodora viveu essa existência marginal. Viajou pelo Oriente como cortesã de um funcionário provincial, mas o relacionamento terminou mal, deixando-a abandonada em Alexandria. Foi ali, dizem algumas fontes, que ela teve uma experiência de conversão religiosa. Encontrou ascetas cristãos, pessoas que haviam renunciado ao mundo, e algo mudou dentro dela. Theodora nunca seria uma santa convencional, mas desenvolveu uma piedade genuína, especialmente simpatia pelos oprimidos e explorados. Quando retornou a Constantinopla, era uma mulher diferente, ainda bela, ainda inteligente, mas agora com propósito e dignidade que transcendiam sua origem. Foi então que conheceu Justiniano. Os detalhes de seu primeiro encontro se perderam na história, mas o efeito foi imediato e profundo. Justiniano, sobrinho do imperador e herdeiro presuntivo, ficou completamente fascinado. Não era apenas atração física. Ele reconheceu nela uma inteligência aguda, uma compreensão da natureza humana forjada nas ruas, uma força de caráter rara mesmo entre a nobreza. Theodora era sobrevivente, havia navegado pelos estratos mais baixos da sociedade e emergido não quebrada, mas fortalecida. Justiniano, educado em palácios e bibliotecas, nunca conhecera alguém assim. A resistência ao casamento foi feroz. A tia de Justiniano, a imperatriz Eufêmia, mulher profundamente conservadora, ficou horrorizada. Uma prostituta no palácio imperial? Impensável. Ela usou toda a sua influência para bloquear a união. As leis romanas apoiavam sua posição. Senadores não podiam casar-se com mulheres de reputação duvidosa, e Justiniano, como herdeiro imperial, certamente contava como senador. Mas Eufêmia tinha um ponto fraco. Era mortal. Quando ela morreu em 523 d.C., o último obstáculo desapareceu. Justino, o imperador idoso, amava seu sobrinho acima de tudo. Pressionado por Justiniano, ele promulgou uma nova lei, permitindo que mulheres que haviam abandonado sua vida anterior pudessem casar-se com homens de alta posição, desde que demonstrassem arrependimento. Era, obviamente, uma lei feita sob medida para Theodora. O casamento aconteceu pouco depois, provavelmente em 525 d.C. A reação da aristocracia constantinopolitana oscilou entre choque e repulsa. Mas Theodora não se curvou. Ela entrou no palácio imperial de cabeça erguida e começou imediatamente a exercer influência. Não era passiva ou decorativa. Participava de reuniões do conselho, oferecia opiniões sobre política externa, influenciava nomeações. Quando Justiniano assumiu o trono em 527 d.C., Theodora foi coroada co-imperatriz, título raro que indicava autoridade real, não apenas simbólica. Juntos, formavam um contraste fascinante.
Justiniano era intelectual, às vezes indeciso, inclinado a ponderar longamente antes de agir. Teodora era decisiva, pragmática, às vezes brutal. Ele sonhava com glória e restauração imperial. Ela pensava em sobrevivência e poder. Ele acreditava na bondade fundamental da humanidade redimida por Cristo. Ela conhecia a crueldade e a traição que moravam no coração humano, mas essas diferenças os fortaleciam. Justiniano precisava da dureza de Teodora para implementar suas visões grandiosas. Teodora precisava da legitimidade e dos recursos de Justiniano para escapar completamente de seu passado. Eram parceiros absolutos, unidos não apenas por paixão, mas por ambição compartilhada. A corte imperial rapidamente aprendeu a temer Teodora, tanto quanto, se não mais, que o próprio imperador. Ela mantinha uma rede de informantes que monitoravam a lealdade dos nobres. Punia traição percebida com severidade impiedosa. Nobres que a haviam insultado no passado desapareciam misteriosamente ou eram arruinados financeiramente. Mas ela também demonstrava compaixão surpreendente pelos vulneráveis. Fundou um convento especial para prostitutas que desejavam abandonar a profissão, oferecendo-lhes refúgio e sustento. Promulgou leis protegendo mulheres de serem forçadas à prostituição e dificultando que pais vendessem filhas. Sua própria experiência a tornara defensora feroz dos sem poder. Teodora também desempenhou papel crucial nas disputas teológicas que dividiam o império. O cristianismo do século VI era campo de batalha intelectual e político. Questões sobre a natureza de Cristo, a relação entre suas naturezas divina e humana, provocavam debates apaixonados e às vezes violentos. Justiniano, pessoalmente inclinado à ortodoxia calcedônia estabelecida pelo Concílio de Calcedônia em 451 d.C., buscava unidade religiosa através da uniformidade doutrinária. Mas Teodora simpatizava com os monofisitas, grupo que enfatizava a natureza divina única de Cristo. Essa diferença teológica criava tensão interessante. Teodora protegia bispos monofisitas no palácio, às vezes contra os desejos expressos de Justiniano. Ele sabia e tolerava, reconhecendo talvez que essa flexibilidade permitia ao império manter diálogo com facções religiosas que de outra forma poderiam se alienar completamente. Era jogo político sofisticado, onde até suas diferenças matrimoniais serviam propósitos estratégicos. Mas a verdadeira prova do caráter de Teodora viria apenas 5 anos após a coroação de Justiniano. Seria no fogo da revolta, quando a própria Constantinopla se levantasse contra o imperador, quando as ruas corressem com sangue e o palácio imperial estivesse cercado por multidões furiosas. Naquele momento, quando todos os conselheiros masculinos de Justiniano o aconselhariam a fugir, quando navios estivessem prontos no porto para levá-lo ao exílio, seria Teodora, a antiga prostituta do hipódromo, quem demonstraria a coragem que salvaria o império. Janeiro de 532 d.C. Constantinopla preparava-se para mais um dia de corridas no hipódromo. Era entretenimento favorito da população, espetáculo que unia todas as classes sociais. Nobres sentavam em camarotes luxuosos. Comerciantes ocupavam arquibancadas intermediárias. Pobres se comprimiam nas seções mais altas. Todos unidos pela paixão que transcendia status, o amor pelas bigas. Mas as corridas eram mais que entretenimento. Eram válvula de escape política, arena onde tensões sociais podiam ser expressas sem consequências imediatas. As duas facções principais, azuis e verdes, funcionavam quase como partidos políticos. Tinham suas próprias milícias, seus próprios líderes, suas próprias lealdades.
Os azuis, tradicionalmente, representavam a ortodoxia religiosa e apoiavam a administração imperial. Os verdes atraíam elementos mais heterodoxos, incluindo muitos monofisitas, mas essas distinções eram fluidas. O que realmente importava era a rivalidade tribal, a lealdade fanática que transformava corridas de bigas em questões de vida ou morte. Justiniano favorecia os azuis, naturalmente. Teodora, lembrando-se de sua infância quando os verdes haviam rejeitado sua família, compartilhava esse viés. A administração imperial tornara-se cada vez mais parcial, punindo violência dos verdes, enquanto ignorava excessos semelhantes dos azuis. O ressentimento fermentava. Nos dias anteriores às corridas de janeiro, incidentes violentos entre as facções resultaram em prisões. 7 homens foram condenados à morte, 4 azuis e 3 verdes. Mas durante as execuções, algo deu errado. 2 condenados, um de cada facção, caíram quando a forca quebrou. Conseguiram escapar e buscar santuário em uma igreja. As autoridades cercaram o edifício, mas de acordo com lei cristã, não podiam violar o santuário. A cidade fervilhava com tensão. No dia 13 de janeiro, as corridas começaram normalmente. Justiniano assistia de seu camarote imperial, acenando para a multidão. Mas algo estava diferente. Os verdes começaram a gritar slogans, exigindo que o imperador perdoasse os 2 fugitivos. Justiniano ignorou. Os azuis, surpreendentemente, juntaram-se aos verdes. Isso era sem precedentes. As 2 facções rivais estavam se unindo contra o imperador. O slogan ecoou pelo hipódromo: Nica! Nica! Conquista! Conquista! Era grito de guerra. A situação rapidamente saiu de controle. A multidão derramou-se do hipódromo para as ruas. Começaram atacando prisões, libertando prisioneiros. Depois, incendiaram edifícios governamentais. As chamas se espalharam. Constantinopla, com suas estruturas densamente agrupadas, muitas de madeira, queimava facilmente. O fogo consumiu alguns dos edifícios mais importantes da cidade. A grande igreja, predecessora de Santa Sofia, foi destruída. Os banhos públicos de Zeuxipo, maravilha arquitetônica, desmoronaram em ruínas fumegantes. O Senado foi atacado. Funcionários imperiais foram caçados e mortos nas ruas. Justiniano estava paralisado. Tentou negociar, oferecendo demitir funcionários impopulares, incluindo seu conselheiro de confiança João da Capadócia. Demitiu o prefeito da cidade. Prometeu reformas. Nada funcionou. Os rebeldes agora exigiam mudança completa de governo. Ressuscitaram um velho candidato imperial, sobrinho do imperador anterior, Anastácio, e tentaram coroá-lo. A revolta transformara-se em golpe de Estado. Por 5 dias, Constantinopla ardeu. Por 5 dias, Justiniano permaneceu trancado no grande palácio, cercado por multidões hostis. Suas tropas estavam dispersas pela cidade, incapazes de restaurar ordem contra número esmagador de rebeldes. Os generais, que permaneciam leais, não tinham homens suficientes para montar contra-ataque efetivo. A situação parecia desesperadora. No 5º dia, 18 de janeiro, Justiniano convocou reunião de emergência do Conselho Imperial. A sala estava sombria, iluminada por tochas vacilantes, pois partes do palácio estavam danificadas. Justiniano parecia derrotado. Seus conselheiros falaram um por um, e o consenso era claro: fuga. Navios esperavam no porto privado do palácio. Poderiam escapar para o Oriente, talvez estabelecer governo no exílio, retornar quando a situação se acalmasse. Era plano sensato, racional. Significava abandono do trono, mas preservaria suas vidas. Justiniano parecia prestes a concordar. Então Teodora falou. Ela levantou-se, imperatriz em toda a sua majestade, mulher que havia sobrevivido às ruas mais brutais de Constantinopla antes de chegar àquela sala. Sua voz era calma, mas carregava autoridade absoluta. Disse que aqueles que desejavam fugir deveriam fazê-lo.
Havia navios suficientes, havia ouro suficiente, poderiam viver confortavelmente no exílio. Mas ela não fugiria. Citou o provérbio antigo: a púrpura é um bom sudário. Significava que era melhor morrer como imperatriz do que viver como refugiada. Se Justiniano escolhesse viver, ele viveria como covarde. Se ela devesse morrer, morreria como imperatriz. As palavras foram como bofetada. Vergonha inundou o rosto de Justiniano. Teodora acabara de fazer o que nenhum de seus generais ou conselheiros masculinos fizera: lembrá-lo de quem ele era. Não era fugitivo, era imperador dos romanos, sucessor de Augusto e Constantino. Seu destino era morrer em púrpura ou reconquistar seu trono. Justiniano enrijeceu-se. A decisão foi tomada, não haveria fuga. Haveria batalha. O plano foi elaborado rapidamente. Belisário, o general mais brilhante do império, estava na cidade com um pequeno contingente de tropas veteranas. Narsés, eunuco astuto que servia como conselheiro imperial, ofereceu-se para a missão perigosa: infiltrar-se no hipódromo com sacolas de ouro e subornar os líderes azuis. Lembrou-os de que tinham sido tradicionalmente leais ao imperador, que os verdes eram seus inimigos ancestrais, que estavam traindo seu próprio lado ao apoiar esta revolta. Funcionou. A unidade frágil entre azuis e verdes começou a rachar. Alguns azuis começaram a deixar o hipódromo. Isso criou abertura. Belisário moveu suas tropas. Eram apenas poucos milhares contra dezenas de milhares de rebeldes. Mas os rebeldes eram multidão desorganizada. As tropas de Belisário eram soldados profissionais, veteranos de campanhas persas, disciplinados e letais. Belisário cercou o hipódromo, ordenou que as portas fossem trancadas. Então suas tropas entraram. O que se seguiu foi massacre. Espadas e lanças contra a multidão desarmada e em pânico. Não houve batalha. Houve abate. Os rebeldes tentaram escapar, mas as portas estavam bloqueadas. Tentaram lutar, mas não tinham armas adequadas. Tentaram render-se, mas não havia misericórdia. Belisário tinha ordens para acabar com a revolta definitivamente, e ele obedeceu. Por horas, a matança continuou. O chão do hipódromo, onde tantas vezes sangue de cavalos havia sido derramado, agora corria vermelho com sangue humano. Quando terminou, 30.000 pessoas estavam mortas. 30.000 cidadãos de Constantinopla massacrados no maior anfiteatro do mundo. Era número espantoso, talvez exagerado pelas fontes, mas o núcleo da verdade permanecia. A revolta de Nica terminou em banho de sangue que mancharia para sempre o reinado de Justiniano. Mas funcionou. A revolta foi esmagada completamente. Os sobreviventes, horrorizados, submeteram-se. O candidato rival ao trono foi executado junto com seus apoiadores. Ordem foi restaurada. Justiniano permaneceu imperador, e todos sabiam que era Teodora quem havia salvado o trono. Sem sua intervenção, Justiniano teria fugido, e a história teria tomado rumo completamente diferente. A antiga prostituta do hipódromo provara ser mais corajosa que todos os generais e senadores do império. Justiniano nunca esqueceria. Pelo resto de sua vida, consultaria Teodora em todas as decisões importantes. Ela se tornara não apenas sua esposa, mas sua parceira essencial no poder. Mas o preço da vitória era terrível. 30.000 mortos, o coração de Constantinopla queimado, a grande igreja reduzida a cinzas. O custo era imenso, mas para Justiniano e Teodora era preço aceitável. Eles haviam aprendido lição crucial. Poder não era mantido através de gentileza, mas através de força implacável. Misericórdia era fraqueza. Decisão brutal era sobrevivência. Com a cidade finalmente sob controle, Justiniano voltou sua atenção para seu sonho original, a reconquista do Ocidente. A revolta de Nica atrasara seus planos, mas não os destruíra. Agora, com a autoridade reafirmada, ele prepararia a campanha que tentaria ressuscitar o Império Ocidental.
e para essa tarefa precisaria de seu maior general. Flávio Belisário nascera na Trácia por volta de 500 depois de Cristo, filho de pequenos proprietários de terras. Entrou no exército jovem e rapidamente demonstrou talento extraordinário para a guerra. Alto, forte, corajoso, mas também inteligente, capaz de pensar estrategicamente enquanto outros apenas lutavam. Ascendeu através das fileiras durante campanhas contra a Pérsia, onde Roma enfrentava seu rival ancestral em conflito interminável pela supremacia no Oriente Médio. Em 530 d.C., Belisário comandava forças romanas contra os persas e venceu vitória impressionante em Dara, usando táticas inovadoras que surpreenderam e derrotaram um exército numericamente superior. Justiniano notou: aqui estava general que poderia realizar o impossível. Quando a revolta de Nica explodiu 2 anos depois, foi Belisário quem Justiniano confiou para esmagar a insurreição. Ele executou com eficiência brutal, provando que não tinha apenas habilidade tática, mas também vontade férrea de fazer o necessário. Agora, com Constantinopla pacificada, Justiniano estava pronto para sua grande ambição: reconquistar o Ocidente. O primeiro alvo seria a África do Norte. Por quase um século, desde 439 d.C., a província mais rica do Ocidente romano estava nas mãos dos vândalos. Essa tribo germânica havia atravessado o Estreito de Gibraltar, conquistado o norte da África, estabelecido reino baseado em Cartago. De lá, lançavam ataques de pirataria pelo Mediterrâneo, até saqueando a própria Roma em 455 d.C. Para a mentalidade romana, isso era ultraje intolerável. A África produzia grão que alimentava milhões. Suas cidades eram centros de cultura e comércio. Que bárbaros germânicos controlassem essa região era insulto à ordem natural. Mas reconquistá-la parecia impossível. Tentativa anterior, durante o reinado do imperador ocidental Majoriano, havia falhado desastrosamente. A frota foi destruída antes mesmo de zarpar. Em 468 d.C., Império Oriental montou expedição massiva sob comando de Basilisco. Foi catástrofe. Os vândalos usaram navios de fogo para destruir frota romana, e Basilisco retornou humilhado. Desde então, nenhum imperador ousara tentar novamente. Mas Justiniano não era homem que se intimidava com fracassos passados. Acreditava que Deus estava do seu lado, que a restauração de Roma era vontade divina. Começou preparações em 533 d.C. O pretexto perfeito surgiu quando o rei vândalo Hilderic foi deposto por seu primo Gelimer em golpe de estado. Hilderic havia sido aliado de Constantinopla e parcialmente romanizado. Gelimer era mais tradicionalmente germânico e hostil. Justiniano declarou que marcharia para restaurar Hilderic, embora todos soubessem que era apenas desculpa para a reconquista total. Preparou frota de 500 navios de transporte protegidos por 92 navios de guerra. O exército consistia em 15.000 soldados de infantaria e 5.000 cavalaria. Não era força enorme pelos padrões romanos antigos, mas era o que Justiniano podia reunir sem deixar fronteiras orientais desguarnecidas. Belisário foi nomeado comandante supremo. Tinha apenas 33 anos, extraordinariamente jovem para comando tão importante. Mas Justiniano confiava nele completamente. Em junho de 533 d.C., a frota zarpou de Constantinopla. Teodora veio ao porto para se despedir. Dizem que ela presenteou Belisário com um ícone religioso, dizendo que ele levava as esperanças do império. A frota navegou pelo Mar Egeu, contornou Grécia, cruzou para Sicília para reabastecer. Ali, Belisário recebeu inteligência encorajadora. O exército principal vândalo estava ocupado suprimindo rebelião na Sardenha. Gelimer estava desprevenido.
Era a oportunidade perfeita. A frota atravessou para a África e desembarcou sem oposição em setembro de 533 d.C. Belisário estabeleceu cabeça de praia, fortificou posição e começou marcha para Cartago, capital vândala 100 milhas ao norte. Gelimer, finalmente alertado, reuniu tropas apressadamente. Tentou emboscar os romanos em Ad Decimum, 10 milhas ao sul de Cartago, mas seus ataques foram descoordenados. Belisário, embora numericamente inferior, manteve disciplina férrea. Suas tropas repeliram os vândalos em combates separados. Gelimer, vendo a batalha se voltar contra ele, entrou em pânico e fugiu. Seus soldados, ao verem o rei fugir, também debandaram. A vitória foi completa e surpreendentemente fácil. No dia seguinte, Belisário marchou para Cartago sem oposição. A população o recebeu com cautela, mas sem hostilidade. Belisário agiu com disciplina rigorosa. Proibiu seus soldados de saquear. Pagou pelos suprimentos que requisitou. Restaurou as igrejas católicas que os vândalos arianos haviam confiscado. Em poucos dias, ganhou cooperação da população local romana, que ainda compunha a maioria da África do Norte. Cartago, joia do Mediterrâneo Ocidental, estava novamente sob controle romano pela primeira vez em quase um século. Mas a guerra não havia terminado. Gelimer reuniu forças, incluindo tropas que retornavam da Sardenha. Em dezembro de 533 d.C., enfrentou Belisário novamente em Tricamarum. Desta vez, a batalha foi mais difícil. Os vândalos lutaram ferozmente, mas Belisário explorou fraqueza fundamental. Os vândalos eram principalmente cavalaria leve, excelente em ataques rápidos, mas vulnerável à infantaria pesada romana em combate sustentado. Quando o irmão de Gelimer caiu morto no campo de batalha, a resistência vândala desmoronou. Gelimer fugiu novamente, desta vez para as montanhas do interior. Belisário o perseguiu implacavelmente. Cercou-o em Monte Pápua, fortaleza natural nas montanhas da Numídia. O cerco durou meses. Gelimer e seus seguidores passaram fome, comendo até mesmo suas montarias. Finalmente, em março de 534 d.C., Gelimer se rendeu. Pediu apenas 3 coisas: um pedaço de pão, uma esponja para banho e uma lira para cantar suas tristezas. Era fim patético para reino que havia dominado o Mediterrâneo Ocidental. Belisário retornou a Constantinopla em triunfo. Justiniano organizou celebração tradicional romana, a primeira realizada há séculos. Belisário marchou pelas ruas com prisioneiros vândalos em correntes, incluindo Gelimer, carregando suas próprias insígnias reais. Tesouros saqueados de Roma pelos vândalos décadas antes foram exibidos, incluindo o menorá dourado do Templo de Jerusalém, que os romanos haviam capturado em 70 d.C. O povo de Constantinopla enlouqueceu. Parecia que os dias gloriosos de Roma haviam retornado. Justiniano sentiu-se vingado. Seu sonho estava se realizando. A África estava reconquistada em apenas um ano, com custos surpreendentemente baixos. Era momento embriagador, mas Justiniano não estava satisfeito. A África era apenas começo. Seu olhar agora se voltava para a Itália, coração do antigo império, onde os ostrogodos governavam há décadas. Recuperar Itália significaria recuperar Roma. Seria campanha infinitamente mais difícil. A Itália era mais próxima, mais populosa, mais estrategicamente vital. Os ostrogodos eram guerreiros mais formidáveis que os vândalos. Mas Justiniano acreditava que Belisário poderia realizar outro milagre. A oportunidade surgiu rapidamente. Em 535 d.C., a rainha ostrogoda Amalasuntha foi assassinada por seu primo Teodato, que usurpou o trono. Justiniano tinha seu pretexto. Declarou guerra para vingar Amalasuntha e restaurar ordem legítima na Itália. Era justificativa transparentemente hipócrita, mas ninguém esperava honestidade na diplomacia imperial.
Belisário recebeu ordens de invadir, mas desta vez os recursos eram limitados. A campanha africana havia esgotado tesouros. A fronteira persa exigia atenção constante. Belisário teria apenas 7.500 homens, força ridiculamente pequena para conquistar a península inteira. Mas Justiniano confiava que a genialidade de Belisário compensaria a falta de números. Em verão de 535 d.C., Belisário desembarcou na Sicília. A ilha caiu rapidamente, seus governadores ostrogodos rendendo-se sem luta significativa. Encorajado, Belisário atravessou para o continente italiano em 536 d.C. Tomou Nápoles após cerco brutal. Seus engenheiros descobriram um aqueduto abandonado que permitia acesso à cidade. Soldados romanos infiltraram-se através do aqueduto durante a noite e abriram portões. A cidade caiu e, desta vez, Belisário não conseguiu controlar completamente seus homens. Houve saques e massacres. Era prenúncio sombrio do que viria. Com Nápoles capturada, o caminho para Roma estava aberto. Teodato, provando-se covarde além de traidor, foi deposto e assassinado por seus próprios nobres. Os ostrogodos elegeram um novo rei, Vitíges, guerreiro mais capaz. Mas Vitíges cometeu erro estratégico fatal. Retirou-se para Ravenna, no norte, para consolidar poder, abandonando Roma temporariamente. Belisário aproveitou. Em dezembro de 536 d.C., marchou para Roma. A população romana, cansada dos ostrogodos e nostálgica pelo império, abriu os portões. Belisário entrou na cidade eterna sem disparar flecha. Pela primeira vez em 60 anos, desde que Odoacro depusera o último imperador ocidental em 476 d.C., Roma estava novamente sob controle imperial. Foi momento carregado de simbolismo. Belisário ordenou que estandartes imperiais fossem hasteados sobre o Capitólio. Restaurou edifícios públicos, distribuiu grãos à população. Parecia que Roma havia verdadeiramente ressuscitado. Mas logo ficaria claro que segurar Roma seria infinitamente mais difícil que capturá-la. Vitíges não aceitaria a perda da cidade mais importante simbolicamente do Ocidente. Reuniu o exército ostrogodo completo, talvez 150.000 homens, segundo algumas fontes, embora números antigos sejam sempre suspeitos. Mesmo sendo exagerado, era a força massivamente superior aos 5.000 soldados que Belisário tinha em Roma. Em março de 537 d.C., os ostrogodos cercaram Roma. Começou um dos cercos mais famosos da história. Por mais de um ano, Belisário defendeu a cidade contra a força esmagadoramente superior. Ele usou todas as técnicas de engenharia romana, reparando muralhas antigas, construindo torres, cavando fossos. Organizou sortidas noturnas que assediavam acampamentos ostrogodos. Sua cavalaria, composta principalmente de arqueiros, montados hunos e érulos, provou-se devastadoramente eficaz contra a infantaria ostrogoda pesada. Os ostrogodos tentaram assaltos massivos repetidamente. Construíram torres de cerco e arietes, tentaram minar as muralhas, cortaram aquedutos, esperando que sede forçasse rendição. Nada funcionou. Belisário era defensor brilhante, inspirando seus homens, aparecendo nos pontos mais perigosos das muralhas, liderando pessoalmente contra ataques cruciais. Mas a situação era desesperadora. A comida escasseava, doenças se espalhavam. Reforços de Constantinopla chegavam em conta-gotas, insuficientes para mudar equilíbrio fundamental. Finalmente, em março de 538 d.C., após um ano de cerco, os ostrogodos levantaram acampamento. Não foi derrota total, apenas retirada estratégica.
estavam exaustos, famintos, devastados por doenças tanto quanto os defensores. Vitíges decidiu consolidar controle sobre o resto da Itália antes de tentar novamente. Belisário havia vencido, mas era vitória custosa. Roma sobrevivera, mas estava exaurida e danificada, e a guerra estava longe de terminar. Pelos próximos anos, Belisário manobrou pela Itália, capturando cidades, vencendo batalhas, mas nunca conseguindo golpe decisivo. Tomou Ravenna em 540 d.C., através de negociação astuta, capturando Vitíges. Mas novos reis ostrogodos surgiram. A guerra se arrastava, consumindo recursos e vidas. Então, desastre atingiu o império de forma completamente inesperada. Não veio de exércitos inimigos ou rebeliões políticas. Veio da natureza, na forma de doença que mataria milhões e quase destruiria tudo que Justiniano havia construído. A peste havia chegado. Em 541 d.C., comerciantes chegaram a Constantinopla vindos do Egito. Traziam grãos, especiarias, marfim e algo invisível que mudaria o curso da história: a peste bubônica. A doença apareceu primeiro em Pelúsio, porto egípcio na costa mediterrânea. Espalhou-se com velocidade aterradora ao longo das rotas comerciais que conectavam o império. Alexandria caiu em pânico quando milhares começaram a morrer. De lá, navios mercantes carregaram a peste para Constantinopla, chegando na primavera de 541 d.C. Os primeiros casos foram confundidos com outras doenças. Febre alta, fraqueza extrema, delírios, mas então apareceram os bubões. Inchaços horríveis nas virilhas, axilas e pescoços, cheios de pus negro. As vítimas morriam em agonia, geralmente dentro de poucos dias após os primeiros sintomas. Alguns desenvolviam forma pneumônica, que atacava os pulmões, ainda mais letal. Praticamente ninguém sobrevivia uma vez infectado. A doença não discriminava. Ricos e pobres, nobres e mendigos, todos caíam. As ruas de Constantinopla começaram a encher-se de cadáveres. Inicialmente, famílias enterravam seus mortos de acordo com costumes cristãos. Mas logo os mortos ultrapassaram capacidade de enterro. Os cemitérios encheram. As igrejas não conseguiam realizar funerais suficientemente rápidos. Corpos começaram a acumular nas casas, depois nas ruas. O fedor da morte cobria a cidade como mortalha invisível. Justiniano ordenou medidas desesperadas. Equipes foram organizadas para coletar cadáveres. Inicialmente, os mortos eram enterrados em valas comuns fora das muralhas. Mas logo até isso se tornou impossível. Não havia espaço suficiente, nem trabalhadores suficientes. Torres das antigas muralhas foram convertidas em ossários gigantes. Os telhados foram removidos e cadáveres eram empilhados dentro, camada após camada, até que as torres transbordassem. O historiador Procópio, testemunha ocular, descreveu cenas apocalípticas. Cadáveres boiavam no Chifre de Ouro, o porto interior da cidade. Famílias inteiras morriam em suas casas e permaneciam lá, sem ninguém para removê-las. Cães e pássaros evitavam os corpos, como se a própria natureza reconhecesse algo profundamente errado. O comércio parou. Padarias fecharam. A fome juntou-se à peste como flagelo. A administração imperial começou a colapsar. Funcionários morriam mais rápido que podiam ser substituídos. Coleção de impostos cessou. Os tribunais fecharam. O exército não podia ser abastecido adequadamente. Navios permaneciam ancorados no porto porque não havia tripulações suficientes para navegá-los. Constantinopla, maior cidade do mundo, centro do império que se estendia de Gibraltar à Mesopotâmia, estava paralisada. Estima-se que, no auge da peste, 5.000 pessoas morriam diariamente em Constantinopla. Alguns dias chegavam a 10.000. Ao longo de 4 meses terríveis, talvez metade da população da cidade pereceu.
De 500 mil habitantes, possivelmente 250 mil morreram. Os números são debatidos por historiadores, mas a magnitude da catástrofe é indiscutível. Então, em agosto de 541 d.C., Justiniano adoeceu. O imperador, que havia sonhado em restaurar Roma, que havia reconquistado África e grande parte da Itália, estava deitado em seu leito, consumido por febre, com bubões inchando em seu corpo. Teodora assumiu controle, isolando o imperador do resto da corte, controlando informações. Rumores se espalharam que ele havia morrido. Nobres começaram a conspirar sobre sucessão. Belisário, que havia retornado a Constantinopla entre campanhas italianas, foi suspeito de ambições imperiais. A situação política tornou-se tão volátil quanto a crise de saúde pública. Mas então, milagrosamente, Justiniano sobreviveu. Após semanas na beira da morte, os bubões começaram a drenar. A febre diminuiu. Ele recuperou consciência. Era extraordinariamente raro. A taxa de mortalidade da peste bubônica ultrapassava 90%. Que Justiniano sobrevivesse parecia intervenção divina, pelo menos aos olhos de seus súditos. Justiniano interpretou sua sobrevivência como sinal de que Deus ainda tinha propósitos para ele. Mas o homem que emergiu da doença estava mudado. Mais suspeito, mais paranoico, mais propenso a ver traição onde havia apenas ambiguidade. Sua relação com Belisário nunca seria a mesma. A peste finalmente diminuiu em Constantinopla no final de 541 d.C., mas não desapareceu. Continuou graçando pelas províncias. Alexandria, Antioquia, Jerusalém, todas sofreram ondas devastadoras. A doença se espalhou para o oeste, atingindo Itália, onde complicou ainda mais a guerra contra os ostrogodos. Espalhou-se para leste, alcançando Pérsia. Por décadas retornaria em ondas, cada surto matando milhares. O impacto econômico foi catastrófico. Campos ficaram sem cultivo porque trabalhadores haviam morrido. Colheitas apodreceram. Fome se seguiu à peste. Receitas fiscais despencaram porque havia menos pessoas para taxar e menos atividade econômica para gerar receita. O tesouro imperial, que havia financiado reconquistas ambiciosas, estava vazio. Justiniano foi forçado a aumentar impostos sobre os sobreviventes, gerando ressentimento. Militarmente, o império estava enfraquecido. Não havia homens suficientes para manter exércitos grandes. As campanhas de reconquista perderam ímpeto. Belisário não recebia reforços adequados. Frotas não podiam ser tripuladas adequadamente. As fronteiras tornaram-se vulneráveis. Os persas, embora também atingidos pela peste, lançaram ataques oportunistas. Eslavos e búlgaros pressionaram o Danúbio. O sonho de Justiniano de restaurar Roma enfrentava a realidade brutal. Não havia recursos suficientes para mantê-lo. Mas talvez o impacto mais profundo foi psicológico. A peste parecia julgamento divino, apocalipse em câmera lenta. Comunidades cristãs debatiam o que haviam feito para merecer tal punição. Surgiam teorias. Alguns culpavam heresias religiosas, argumentando que Deus punia o império por tolerar monofisitas ou outros dissidentes. Outros viam como sinal do fim dos tempos, prelúdio ao retorno de Cristo e ao juízo final. Justiniano, que sempre vira seu reinado em termos religiosos, foi profundamente afetado. Intensificou perseguições contra pagãos, judeus e hereges, buscando purificar o império para apaziguar Deus. Fechou escolas filosóficas em Atenas, último refúgio do paganismo antigo. Ordenou conversões forçadas. A tolerância que ocasionalmente demonstrara anteriormente evaporou-se. A peste também expôs fraquezas estruturais do império. Constantinopla, com sua população densa e sistema complexo de abastecimento de água e grãos, era vulnerável a epidemias. As rotas comerciais que traziam riqueza também traziam doenças. A administração centralizada,
tão eficiente em tempos normais, colapsava quando funcionários-chave morriam. Não havia redundância suficiente no sistema. Historiadores modernos identificam a peste de Justiniano como um dos pontos de virada decisivos da história. Foi a primeira pandemia registrada de peste bubônica, a mesma doença que retornaria como morte negra no século XIV d.C. Estima-se que matou entre 25 e 50 milhões de pessoas, talvez um quarto da população do Mediterrâneo. Em termos de percentual populacional, foi tão devastadora quanto qualquer pandemia na história humana. Para Justiniano, pessoalmente, a peste representou o divisor de águas em seu reinado. Os primeiros 15 anos, de 527 a 542 d.C., foram marcados por ambição expansionista e sucesso notável. África reconquistada, grande parte da Itália capturada, fronteiras persas mantidas, Constantinopla embelezada. Os últimos 23 anos, de 542 a 565 d.C., seriam marcados por consolidação defensiva, recursos cada vez mais escassos e a percepção crescente de que o sonho de restaurar Roma completa era impossível. A peste não matou Justiniano, mas matou seu sonho, ou pelo menos o forçou a confrontar seus limites. O império sobreviveria, continuaria lutando, até conquistaria mais território, mas nunca mais com o otimismo despreocupado dos primeiros anos. A partir de agora, seria luta para manter o que havia sido ganho, não para conquistas novas e gloriosas. Enquanto a peste devastava Constantinopla, a guerra na Itália continuava com brutalidade crescente. Belisário havia capturado Ravenna em 540 d.C. e parecia que a vitória estava próxima. Mas os ostrogodos não estavam acabados. Após série de reis fracos e derrotas, eles encontraram um líder formidável. Totila, que assumiu o trono ostrogodo em 541 d.C. Totila era tudo que seus predecessores não eram. Jovem, carismático, capaz militarmente e astuto politicamente. Percebeu que os romanos haviam conquistado território, mas não conquistado corações. A população italiana estava exausta pela guerra. Os impostos imperiais eram pesados. Soldados romanos frequentemente saqueavam tanto quanto qualquer invasor bárbaro. Totila explorou esse ressentimento. Ofereceu termos generosos para cidades que se rendessem. Tratou prisioneiros romanos com respeito. Libertou escravos e prometeu redistribuição de terras. Era propaganda eficaz. Cidades que Belisário havia conquistado começaram a mudar de lado. Totila reconquistou o sul da Itália, cidade por cidade. Belisário, enfraquecido pela peste que decimava seus reforços, não conseguia responder efetivamente. Em 542 d.C., Justiniano tomou decisão fatídica, recordou Belisário de Itália. Oficialmente, era para consultas. Na realidade, Justiniano estava cada vez mais desconfiado de seu general mais brilhante. Rumores durante sua doença de que Belisário ambicionava o trono, embora provavelmente infundados, haviam envenenado sua relação. Belisário retornou a Constantinopla e foi essencialmente marginalizado por anos. Sem Belisário, a campanha italiana desmoronou. Totila marchou para norte, recuperando território com velocidade surpreendente. Em 546 d.C., sitiou Roma. A cidade que Belisário havia defendido heroicamente agora estava isolada, sua guarnição reduzida, suprimentos esgotados. A população enfrentou fome terrível. Pessoas comiam cascas de árvores, grama, qualquer coisa. Casos de canibalismo foram reportados. Em dezembro de 546 d.C., traidores dentro da cidade abriram portões. Totila entrou em Roma, mas sua ocupação foi estranhamente branda. Ele não massacrou a população, não saqueou sistematicamente. Em vez disso,
considerou destruir completamente a cidade, transformá-la em pasto para ovelhas, eliminando assim seu valor simbólico para ambos os lados. Mas foi persuadido contra isso. Roma, mesmo arruinada, era poderosa demais simbolicamente para ser simplesmente apagada. Totila eventualmente abandonou a cidade, levando a maior parte da população como reféns, deixando Roma virtualmente vazia. Foi momento surreal. Roma, Caput Mundi, estava abandonada, suas ruas ecoando vazio, suas grandes estruturas desmoronando lentamente. Justiniano, chocado, ordenou que Roma fosse retomada a qualquer custo. Enviou novo general, mas foi expulso. Finalmente, em 544 d.C., recordou Belisário, engolindo seu orgulho. Belisário retornou à Itália, mas com recursos miseráveis. Justiniano, traumatizado pela peste e paranoico sobre gastos, forneceu apenas 4.000 soldados. Era insulto. Com essa força ridícula, Belisário deveria recuperar Península inteira. Mesmo assim, Belisário tentou. Em 547 d.C., retomou Roma através de operação noturna ousada. Suas tropas escalaram muralhas usando cordas, surpreenderam a pequena guarnição ostrogoda e reabriram portões. Roma mudava de mãos pela 5ª vez em uma década, mas Totila contra-atacou. Sitiou Roma novamente. Belisário defendeu com sua genialidade característica, mas estava lutando com uma mão amarrada. Não tinha homens, dinheiro ou suprimentos suficientes. Enviou cartas desesperadas a Justiniano, implorando por reforços. Justiniano ignorou, ou não podia responder, ou escolheu não responder. A relação estava irremediavelmente quebrada. Em 549 d.C., Belisário foi finalmente recordado de Itália pela última vez. Retornou a Constantinopla derrotado, não militarmente, mas pela falta de apoio de seu próprio imperador. Passaria o resto da vida em semi-obscuridade, ocasionalmente consultado, frequentemente suspeito, nunca mais recebendo comando importante. Era fim trágico para o maior general do império. Com Belisário removido, Justiniano enviou novo comandante, Narsés, o eunuco que havia ajudado a suprimir revolta de Nica. Narsés não tinha experiência militar anterior, mas era administrador brilhante e tinha vantagem crucial. Justiniano confiava nele completamente. Mais importante, Narsés recebeu recursos adequados. 35.000 soldados, tesouro substancial para pagar mercenários, autoridade total. Era o que Belisário havia pedido por anos e nunca recebera. Narsés desembarcou na Itália em 552 d.C. Marchou metodicamente, evitando erros de campanhas anteriores. Em junho de 552 d.C., enfrentou Totila em Taginai, nos Apeninos. Foi batalha decisiva. Totila comandou carga de cavalaria ostrogoda, mas Narsés havia posicionado arqueiros habilmente. Chuva de flechas dizimou a cavalaria. Totila foi mortalmente ferido, morreu durante fuga, e com ele morreu resistência ostrogoda organizada. Mas a guerra ainda não terminou. Os ostrogodos elegeram novo rei, Teias, que continuou lutando. Narsés o enfrentou em Mons Lactários, perto de Nápoles. Batalha durou 2 dias. Teias lutou heroicamente, mas foi morto. Com isso, reino ostrogodo efetivamente terminou. Mas Itália estava completamente devastada. 20 anos de guerra haviam reduzido a península a ruínas. Roma, que tinha população de talvez 1 milhão durante o Império Romano Clássico, estava reduzida a talvez 20.000 habitantes. Aquedutos estavam quebrados, muralhas desmoronando.
Grandes edifícios abandonados. Campo italiano estava depopulado. Aldeias inteiras desapareceram. Campos permaneciam sem cultivo. Lobos vagavam onde uma vez estiveram fazendas prósperas. A reconquista havia sido sucesso militar. Itália estava novamente sob controle imperial, mas era vitória pírrica. O custo em vidas, riqueza e destruição física era incalculável. E não estava terminado. Em 568 d.C., apenas 3 anos após morte de Justiniano, nova tribo germânica, os lombardos, invadiria a Itália. Eles conquistariam grande parte do norte. Roma nunca seria completamente romana novamente. A Espanha também viu breve reconquista. Aproveitando guerra civil entre visigodos, Justiniano enviou pequena expedição que conquistou faixa costeira sul em 552 d.C. Mas era conquista superficial, controlando apenas cidades costeiras, constantemente ameaçada pelos visigodos do interior. Seria perdida completamente dentro de um século. Olhando para trás, as reconquistas de Justiniano eram ambiciosas além de seus recursos. A África foi sucesso relativamente claro. Permaneceu sob controle imperial até conquista árabe no século VII d.C. Mas Itália e Espanha eram conquistas frágeis, mantidas com custo enorme, eventualmente perdidas. O império havia se estendido demais. Justiniano havia sonhado em restaurar fronteiras romanas, mas realidade econômica e demográfica era implacável. O império do século VI d.C. simplesmente não tinha população, recursos ou capacidade administrativa para manter controle sobre todo o Mediterrâneo como o império dos primeiros séculos. A peste havia tornado isso ainda mais impossível. Mas Justiniano nunca admitiu fracasso. Até fim de sua vida, ele insistia que havia restaurado Roma. Mapas mostravam seu império estendendo-se de Hispânia à Mesopotâmia. Propaganda imperial proclamava nova idade de ouro. Mas por baixo da retórica grandiosa havia verdade mais sombria. O império estava exausto. Tesouro vazio, população exaurida por impostos intermináveis, financiando guerras intermináveis. As províncias reconquistadas eram fardos econômicos, não ativos. Exigiam guarnições que drenavam recursos militares necessários em outros lugares. Tornavam o império vulnerável nas fronteiras orientais críticas. Se reconquistas militares de Justiniano eram ambíguas em sucesso, suas realizações em Constantinopla eram inquestionáveis. A revolta de Nica havia destruído o coração da cidade. Grande igreja, centro da vida religiosa constantinopolitana por 200 anos, estava em ruínas. Banhos públicos, senado, numerosos edifícios administrativos, todos queimados. Grande parte da área central era cinzas e escombros. Justiniano viu oportunidade. Reconstruiria Constantinopla maior e mais magnificente do que antes. Seria monumento não apenas à sua glória, mas à grandeza eterna de Roma e ao poder do Deus cristão. A peça central seria a nova igreja, algo sem precedentes no mundo cristão. Em fevereiro de 532 d.C., apenas semanas após suprimir revolta de Nica, trabalho começou na Hagia Sophia, a Igreja da Sagrada Sabedoria. Justiniano convocou 2 dos maiores arquitetos do Império, Antêmio de Trales e Isidoro de Mileto. Não eram construtores convencionais, mas matemáticos e teóricos que entendiam geometria avançada e engenharia estrutural. Justiniano os desafiou a criar algo nunca visto. Cúpula massiva que pareceria flutuar sobre espaço interior vasto, inundado de luz, representando céus tocando terra. O design era revolucionário e perigosamente ambicioso. Cúpula central mediria mais de 30 metros de diâmetro e elevaria-se mais de 50 metros acima do chão. Seria suportada não por paredes sólidas, mas por 4 arcos massivos e série engenhosa de semicúpulas que distribuiriam peso.
Entre arcos principais haviam fileiras de janelas, permitindo luz fluir de todos os ângulos, criando o efeito de cúpula suspensa milagrosamente no ar. Nada dessa escala havia sido tentado desde Panteão de Roma, construído 400 anos antes, mas onde Panteão usava cúpula hemisférica sobre base circular, Hagia Sophia usava cúpula segmentada sobre base retangular. Desafio engenheiro muito maior. 10.000 trabalhadores foram recrutados. Materiais vieram de todo o império. Colunas de pórfiro roxo foram arrancadas de templos antigos no Egito. Mármore verde veio da Tessália, mármore amarelo da Síria, mármore preto do Bósforo, pedras preciosas e mosaicos dourados cobririam o interior. Custo era astronômico, talvez 520 milhões de moedas de ouro, equivalente a várias vezes receita anual do Império. Mas Justiniano estava determinado. Construção avançou com velocidade surpreendente. Trabalhadores operavam em turnos dia e noite. Justiniano visitava canteiro de obras frequentemente, às vezes fazendo sugestões, sempre pressionando por conclusão mais rápida. Dizem que ele estava competindo com Salomão, tentando superar Templo de Jerusalém em grandeza. Em dezembro de 537 d.C., apenas 5 anos e 10 meses após início, Hagia Sophia foi consagrada. Era tempo recorde para a estrutura tão complexa. Na cerimônia de dedicação, Justiniano supostamente entrou e exclamou: "Salomão, eu te superei." Era afirmação audaciosa, blasfema para alguns, mas expressava perfeitamente sua visão de si mesmo como instrumento divino. O interior era deslumbrante. Luz derramava-se pelas dezenas de janelas, refletindo em mosaicos dourados que cobriam cúpula e paredes. Mármore polido de todas as cores conhecidas criava padrões caleidoscópicos. O espaço interior era tão vasto que congregações inteiras podiam se reunir sem sensação de aglomeração. Mas mais que dimensões físicas, era efeito espiritual que impressionava. A cúpula parecia realmente flutuar, suspensa apenas pela vontade de Deus. Visitantes descreviam sensação de estar na antecâmara do céu, onde limites entre mundo material e espiritual se dissolviam. Era exatamente o que Justiniano pretendia. Hagia Sophia não era apenas igreja, era declaração teológica e política. Demonstrava que Constantinopla era Nova Jerusalém, que Império Romano Cristão era cumprimento das promessas divinas, que Justiniano era sucessor não apenas de Augusto, mas de Davi e Salomão. Mas a estrutura era arriscada. Em 553 d.C., terremotos danificaram cúpula. Parte dela desabou em 558 d.C. Justiniano ordenou reconstrução imediata. Isidoro, o jovem, sobrinho de um dos arquitetos originais, redesenhou cúpula, tornando-a ligeiramente mais alta e mais estável. Foi reconsagrada em 562 d.C. Desta vez, a estrutura provaria ser durável. Hagia Sophia permaneceria a maior igreja da cristandade por quase 1000 anos, até a construção de São Pedro em Roma no século XVI d.C. Mesmo após conquista otomana de Constantinopla em 1453 d.C., foi preservada, convertida em mesquita, testemunho de sua importância arquitetônica transcendente. Justiniano não parou em Hagia Sophia. Reconstruiu ou construiu dezenas de outras igrejas em Constantinopla. Igreja dos Santos Apóstolos foi renovada como mausoléu imperial. Pequenas igrejas brotaram por toda a cidade. Fora de Constantinopla, programa de construção se estendeu por todo o império. Fortificações foram reforçadas ao longo de fronteiras vulneráveis. Cidades danificadas por terremotos ou invasões foram reconstruídas. Monastérios foram fundados, estradas e aquedutos foram reparados. Era esforço massivo de obras públicas que rivalizava com grandes imperadores construtores do passado. Mas o projeto mais duradouro de Justiniano não era construído de pedra, mas de palavras.
Desde o início de seu reinado, ele estava obcecado com lei. Império Romano havia acumulado séculos de legislação, decretos imperiais, opiniões jurídicas, comentários legais. O corpo de lei romana era simultaneamente maior conquista intelectual da civilização romana e bagunça incoerente de contradições e ambiguidades. Advogados passavam décadas estudando e ainda assim não dominavam completamente. Justiniano determinou-se a impor ordem. Em 528 d.C., apenas meses após assumir trono, nomeou comissão de juristas liderada por Triboniano, advogado brilhante que servia como questor do Palácio Sagrado. A tarefa era monumental: compilar, organizar e reconciliar toda a lei romana existente. O resultado foi Corpus Juris Civilis, Corpo de Direito Civil, obra em 4 partes que se tornaria fundamento de sistemas legais ocidentais até hoje. Primeira parte, Codex Justinianus, compilava todos os decretos imperiais ainda válidos desde Adriano. Segunda parte, Digesta ou Pandectae, extraía e organizava opiniões de juristas romanos clássicos, destilando milhões de palavras em 500.000 cuidadosamente selecionadas. Terceira parte, Institutiones, era livro-texto para estudantes de direito, introduzindo princípios fundamentais. Quarta parte, Novellae, compilava novas leis promulgadas pelo próprio Justiniano. Trabalho foi concluído com velocidade surpreendente. Codex foi publicado em 529 d.C., Digesta em 533 d.C. O conjunto completo estava disponível em 534 d.C. Era a realização intelectual extraordinária. Pela primeira vez, séculos de pensamento jurídico romano estavam organizados, acessíveis, coerentes. Justiniano proibiu citação de qualquer fonte legal não incluída no corpus, efetivamente canonizando interpretação específica de tradição legal romana. Impacto foi profundo e duradouro. Quando o Império Romano do Ocidente caiu, muito conhecimento clássico foi perdido. Mas Corpus Juris Civilis sobreviveu em Constantinopla. Quando foi redescoberto na Europa Ocidental no século XI d.C., desencadeou revolução legal. Universidades medievais basearam o ensino jurídico nele. Conceitos romanos de direito de propriedade, contratos, delitos, formaram base de direito civil europeu. Princípios como presunção de inocência, ônus da prova, distinção entre lei criminal e civil, todos preservados e transmitidos através de corpos de Justiniano. Sistemas legais modernos da Europa continental, América Latina, grande parte da Ásia e África, todos rastreiam ancestralidade intelectual ao trabalho comissionado por Justiniano há quase 1500 anos. Era legado que transcenderia até suas conquistas militares. Mas todo esse esplendor tinha lado sombrio. Financiar construções monumentais, guerras de reconquista e administração de império expandido requeria dinheiro, muito dinheiro. Justiniano elevou impostos a níveis esmagadores. João da Capadócia, seu ministro financeiro, era conhecido por eficiência brutal na coleta de receitas. Extorquia, confiscava, intimidava. População gemia sob carga tributária. Províncias que haviam prosperado sob governos anteriores foram empobrecidas. Revolta de Nica havia sido parcialmente sobre impostos. Mesmo após massacre, ressentimento continuava. Justiniano também perseguiu dissidentes religiosos com vigor renovado, especialmente após sobreviver à peste, que ele interpretou como mandato divino para purificar império. Pagãos foram proibidos de ensinar ou ocupar cargos públicos. Em 529 d.C., fechou a Academia de Atenas, última escola filosófica pagã, terminando tradição intelectual que remontava a Platão. Samaritanos sofreram perseguição brutal após rebelião em 529 d.C. 100.000 podem ter morrido.
Judeus enfrentaram restrições crescentes. Cristãos que discordavam de ortodoxia, Calcedônia, eram perseguidos, exceto quando a proteção de Teodora oferecia algum alívio. Essa intolerância manchava o legado de Justiniano. Homem que construiu Hagia Sophia como monumento ao Deus de amor, também presidiu sobre perseguições que traíam princípios cristãos fundamentais. Teodora temperava alguns dos piores impulsos de Justiniano. Ela protegia monofisitas, permitindo que bispos perseguidos encontrassem refúgio no palácio. Defendia prostitutas e mulheres vulneráveis, mas ela também era capaz de crueldade quando sentia ameaça. Inimigos desapareciam, nobres que a ofendiam eram arruinados. Em 548 d.C., Teodora morreu de câncer. Tinha apenas 48 anos. Justiniano ficou devastado. Haviam sido casados por mais de 20 anos, parceiros em tudo. Sem ela, ele parecia diminuído. Tornou-se mais solitário, mais paranoico, mais recluso. Nunca se casou novamente. Dedicou-se ainda mais intensamente a trabalho administrativo e teológico, talvez tentando preencher vazio. Mas brilho havia saído. Nos últimos 17 anos de seu reinado, de 548 a 565 d.C., Justiniano governou sem parceira que o compreendesse completamente. Seus assessores eram competentes, mas nenhum tinha força de personalidade ou intimidade com o imperador que Teodora possuíra. Guerras continuaram. Persas atacaram novamente, exigindo tratados caros. Búlgaros e eslavos cruzaram Danúbio repetidamente, saqueando Balcãs. Itália foi finalmente pacificada, mas apenas após mais década de guerra brutal. Império estava seguro, mas exausto. Em seus últimos anos, Justiniano tornou-se figura cada vez mais isolada. Passava dias inteiros em estudos teológicos, escrevendo tratados sobre a natureza de Cristo, debatendo sutilezas doutrinárias com bispos. Desenvolveu reputação de nunca dormir, trabalhando até altas horas da madrugada, velas queimando em seu escritório quando o resto do palácio estava escuro. Cortesãos o apelidaram de imperador que nunca dorme, mas não era energia jovial, era quase obsessão. Homem tentando realizar em uma vida o que gerações não conseguiriam. Fisicamente, estava envelhecendo. A peste o havia marcado permanentemente. Movimentava-se mais lentamente. Sua pele tinha palidez que nunca desaparecera completamente após doença. Mas sua mente permanecia afiada, ainda elaborando planos, ainda emitindo decretos, ainda tentando microgerenciar império que se estendia por 3 continentes. A ironia era que quanto mais ele controlava, menos controle realmente tinha. Império de Justiniano, em 560 d.C., era geograficamente impressionante. Estendia-se do sul da Espanha, através da África do Norte, Itália, Balcãs, Anatólia, até fronteiras da Pérsia. Controlava todas as principais ilhas do Mediterrâneo. Em mapas, parecia que Roma havia sido restaurada, mas a realidade era mais precária. As províncias reconquistadas eram mantidas tenuemente. Guarnições estavam espalhadas, frequentemente isoladas, dependentes de suprimentos marítimos que podiam ser interrompidos. População local em Itália e norte da África, inicialmente esperançosa de libertação, agora via romanos de Constantinopla como apenas mais conquistadores estrangeiros, talvez piores que germânicos, porque cobravam impostos mais eficientemente. Fronteiras orientais eram constantemente ameaçadas. Tratado com Pérsia, comprado com ouro, era apenas trégua temporária. Eslavos pressionavam do norte, tribos inteiras migrando para territórios imperiais. Não havia exércitos suficientes para guardar todas as fronteiras. Não havia dinheiro para pagar mais soldados. Justiniano havia apostado tudo na reconquista ocidental e vencido vitória custosa que esticava recursos além do ponto de ruptura. Economicamente, o império estava em forma pior que quando ele assumiu.
peste havia matado talvez um quarto da população. Significava menos trabalhadores, menos produção agrícola, menos receita tributária. Mas gastos haviam aumentado dramaticamente. Guerras constantes, construções monumentais, administração expandida, tudo custava fortunas. Justiniano cobria déficits, aumentando impostos, mas havia limite para quanto podia extrair de população empobrecida. Alguns historiadores argumentam que políticas de Justiniano, embora visando restaurar Roma, na verdade, aceleraram o declínio de longo prazo do Império Romano Oriental. Mas seria injusto julgar Justiniano apenas pelo que aconteceu após sua morte. Seus contemporâneos o viam diferentemente. Para muitos, especialmente no Oriente, ele era imperador grandioso, digno sucessor de Constantino, homem que havia expandido o império quando todos esperavam apenas declínio. Hagia Sophia permanecia como testemunho físico de sua grandeza. Corpus Juris Civilis era consultado diariamente em tribunais por todo o império. Cristãos ortodoxos celebravam sua defesa da fé. Era imperador complexo, simultaneamente visionário e imprudente, piedoso e cruel, brilhante e cego para consequências de suas ambições. Em novembro de 565 d.C., Justiniano adoeceu pela última vez. Não era peste desta vez, apenas velhice. Tinha 83 anos, idade extraordinária para a época. Havia reinado por 38 anos, um dos reinados mais longos na história romana. Enquanto estava deitado, morrendo, dizem que ele refletiu sobre suas realizações. Havia restaurado o império, havia servido a Deus fielmente, havia justificado o trono que assumira décadas antes. As respostas eram ambíguas, mas Justiniano, até o fim, aparentemente acreditava que havia cumprido o destino divino. Morreu em 14 de novembro de 565 d.C. Foi enterrado na Igreja dos Santos Apóstolos, ao lado de Teodora, reunido finalmente com a mulher que havia sido sua parceira em tudo. Seu sucessor foi Justino II, sobrinho que Justiniano havia adotado e preparado. Mas Justino não tinha visão de grandeza de seu predecessor. Confrontado com realidade de império superestendido e tesouro vazio, começou imediatamente a fazer escolhas difíceis que Justiniano sempre evitara. Fronteiras foram consolidadas, algumas posições avançadas abandonadas, gastos reduzidos drasticamente. Era reconhecimento implícito de que o sonho de Justiniano era insustentável. Dentro de décadas, muitas conquistas de Justiniano estariam perdidas. Lombardos invadiram Itália em 568 d.C., apenas 3 anos após a morte de Justiniano. Conquistaram grande parte do norte. Roma permaneceria nominalmente bizantina, mas isolada, empobrecida, sombra de sua antiga glória. Espanha foi gradualmente reconquistada pelos visigodos. África do Norte permaneceu bizantina mais tempo, mas seria conquistada por árabes no século VII d.C. Império que Justiniano deixou era geograficamente impressionante, mas estruturalmente fraco. Sobreviveria certamente. Império Bizantino continuaria por quase mais 1000 anos até a conquista otomana de Constantinopla em 1453 d.C. Mas nunca mais controlaria Mediterrâneo Ocidental. Nunca mais tentaria ser Roma universal. Tornar-se-ia Império Grego medieval, poderoso, mas regional, não herdeiro universal de Roma. Então, qual é o legado de Justiniano? Militarmente, suas conquistas foram efêmeras. Reconquistou territórios que seriam perdidos dentro de gerações. Gastou tesouros e vidas em campanhas que não produziram benefícios duradouros. Vista por essa lente, seu reinado parece fracasso grandioso, mas esse julgamento é muito estreito. Justiniano preservou e transmitiu herança romana quando ela poderia ter sido perdida completamente. Corpus Juris Civilis salvou o direito romano para a posteridade. Quando Europa Ocidental mergulhou na Idade das Trevas, após queda de Roma,
Foi Constantinopla que preservou textos clássicos, incluindo compilação legal de Justiniano. Quando esses textos foram reintroduzidos no Ocidente séculos depois, desencadearam renascimento do direito que moldou civilização europeia. Hagia Sophia permanece até hoje, 1500 anos após sua construção, como um dos edifícios mais magníficos já criados. Influenciou a arquitetura de incontáveis mesquitas, igrejas e edifícios monumentais. É testemunho físico de que o Império Romano, mesmo em seu suposto declínio, ainda era capaz de realizações que desafiavam a imaginação. Mais abstratamente, Justiniano manteve viva a ideia de Roma. Após 476 d.C., quando o último imperador ocidental foi deposto, poderia ter parecido que Roma havia acabado. Reinos germânicos controlavam o Ocidente. Poderia facilmente ter sido aceito como nova normalidade, fim da história romana. Mas Justiniano recusou essa narrativa. Insistiu que Roma era eterna, que império era restaurável, que civilização romana não estava morta, mas apenas adormecida. Suas campanhas, mesmo que eventualmente fracassassem em manter território, provaram que ressurreição era possível. Mantiveram vivo sonho de unidade mediterrânea. Esse sonho influenciaria pensadores por séculos. Carlos Magno, coroado imperador romano em 800 d.C., via-se como herdeiro de Justiniano. Sacro Império Romano, que durou até 1806 d.C., baseava-se em ideia de que o Império Romano era transferível, eterno. Mesmo após Constantinopla cair para otomanos, tzares russos reivindicaram ser Terceira Roma, sucessores de Justiniano. Napoleão e Hitler, em seus momentos megalomaníacos, sonhavam em recriar império que controlasse a Europa como Roma uma vez fizera. O sonho de Justiniano, embora irrealista, era poderoso. Teodora não viveu para ver o fim. Morreu quando o império ainda parecia ascendente, quando conquistas ainda eram impressionantes, quando a peste estava recuando. Talvez tenha sido misericórdia. Ela não testemunhou declínio lento, reconhecimento gradual de que preço era grande demais, custos humanos imensos demais. Mas seu legado é talvez mais claro que de Justiniano. Ela provou que poder não depende de nascimento. Mulher nascida nas profundezas da sociedade, vendida e explorada, ascendeu ao trono mais alto do mundo e governou como igual ao imperador. Defendeu vulneráveis porque conhecia a vulnerabilidade intimamente. Salvou o império em seu momento mais perigoso porque tinha coragem forjada na sobrevivência. Justiniano era o último imperador que seriamente tentou restaurar Roma à sua extensão completa. Sucessores teriam ambições mais modestas, focando em sobrevivência em vez de expansão. Nesse sentido, ele marca fim de era. Era o último imperador de Roma, não porque o império terminou com ele, mas porque ele foi o último que acreditou genuinamente que Roma dos Césares poderia ser ressuscitada. Após ele, o Império Bizantino aceitaria nova identidade, grega e cristã, ainda poderosa, mas não mais pretendendo ser herdeiro universal de Augusto. Quando Justiniano fechou olhos pela última vez em novembro de 565 d.C., ele acreditava ter cumprido missão divina. Havia expandido o império, construído monumentos duradouros, codificado leis, defendido fé cristã, suprimido heresias. Esse era a autoavaliação. Historiadores debatem se foi sucesso ou fracasso, visionário ou megalomaníaco, salvador ou destruidor. Verdade, como frequentemente acontece, está em algum lugar no meio. Ele foi tudo isso. Foi o último imperador romano verdadeiro e primeiro imperador bizantino. Foi construtor de Hagia Sophia e responsável por morte de 30.000 em hipódromo. Foi preservador da lei romana e perseguidor de dissidentes. Foi marido devoto de ex-prostituta e autocrata paranoico que desconfiava até de seus generais mais leais.
Foi homem de contradições gigantescas, apropriado para a era de transição gigantesca, momento em que mundo antigo morria e mundo medieval nascia. Justiniano não conseguiu impedir essa transição, mas por breve momento fez parecer que poderia. Fez o mundo acreditar que Roma ainda era possível. E talvez isso, mais que todas suas conquistas concretas, seja seu legado verdadeiro, o último imperador que ousou sonhar que Roma poderia ser eterna. Se você gostou dessa história, se inscreva no canal, curta e deixe seu comentário. Esse é o canal Imperadores. Até a próxima. City lights are fading, a lonely guitar plays. Another day is gone, lost in a memory haze. Got a heavy heart, can't find no peace of mind. Just me and the midnight train, leaving it all behind. Oh, the rhythm of the rails, a low and steady beat, whispering secrets on this empty street. The moon hangs high, a silver tear in the sky. Guess some old blues just never say goodbye. Used to walk these sidewalks, holding on to your hand. Now it's just a ghost story in this tired